Gênesis capítulo 30, no versículo 1, está escrito: Quando Raquel percebeu que não podia gerar filhos para Jacó, invejou sua irmã e disse a Jacó: Dê-me filhos ou morrerei. Isso deixou Jacó furioso com Raquel, e ele respondeu: Acaso ocupa o lugar de Deus? É ele quem nega a você os filhos. Talvez você conheça essa história, mas ela ensina uma grande lição. Toda inveja é resultado da esterilidade. Raquel não podia engravidar e invejou a sua irmã Lia, que era fértil. Os filhos de Jacó não tinham a preferência do pai e invejaram seu irmão José por ser amado. Caim não tinha o coração totalmente entregue e invejou seu irmão Abel porque foi aceito. Saul não tinha coragem para enfrentar gigantes e invejou Davi por suas vitórias. Asaf vivia afligido na alma e invejou os ímpios que prosperavam. Os líderes religiosos não tinham autoridade e invejaram Jesus pelos milagres que ele fazia. A Bíblia está recheada de exemplos de inveja e, se você observar bem, vai ver que o padrão se repete. Todo invejoso projeta no outro a responsabilidade pelo que falta nele mesmo. E isso é pecado. Nem todo mundo tem a coragem, como Asaf, de reconhecer o pecado no coração e, por isso, permanece travado no mesmo lugar. Se você não conhece essa história, é só ouvir o Vitamina B da semana passada. Quando Raquel falou com Jacó, ele disse: Eu não sou Deus. Pare de colocar a culpa do seu problema em mim e vai perguntar para ele, porque ele não deixou você gerar. É tão mais fácil apontar um culpado do que olhar para si mesmo, né? O texto diz que Raquel percebeu que não podia gerar. Agora, pensa comigo. Quantos anos ela viveu contente com o amor do seu marido e isso nunca foi um problema? Quantos anos ela desfrutou do melhor sem se importar com a fertilidade da sua irmã? Mas na hora que ela tirou os olhos do amor que a envolvia, foi quando ela percebeu o que faltava. É quando você tira os olhos da graça que te alcançou, que a bênção dos outros começa a se tornar maior que a sua. É quando você deixa de se alegrar com o amor que te abraça, que você começa a querer outras coisas, outros amores. Como se precisasse de algo para suprir a falta que você nem sabia que tinha. E quantas vezes nós estamos como Raquel? Nós conhecemos Jesus, nos apaixonamos por Ele, descobrimos que Ele pagou um preço caro para nos ter e ainda trabalha incansavelmente por nós. Somos envolvidos com o amor incondicional, temos provisão, prosperidade, paz, alegria, mas de repente a gente começa a perceber os nossos irmãos. A gente começa a notar o irmão que cresceu e se destacou na igreja, o irmão que começou a experimentar outro nível de abundância financeira, o irmão que recebeu uma cura milagrosa. E pouco a pouco a gente vai tirando os olhos do nosso amado e abrindo espaço para a inveja no nosso coração. E o resultado? Nós nos tornamos estéreis. Nós já não sorrimos mais, já não nos envolvemos mais, já não servimos mais. Pelo contrário, nos tornamos amargos, começamos a reclamar, murmurar, fechamos a cara. Raquel reclamou para Jacó: me dá filho, senão eu morro. E a gente talvez não tenha a mesma intensidade que Raquel, mas a gente também reclama para o líder: me dá o púlpito, me dá o cargo tal, o título tal, a unção tal, senão eu não fico. Se esse irmão estiver no mesmo grupo que eu não participo. É sempre uma barganha, um sentimentalismo até vergonhoso, que muitos não falam explicitamente com palavras, mas falam com ações. E aí é onde entra a resposta de Jacó. Por que você está me colocando como culpado? Deus viu o seu coração, Raquel. Deus viu quando você tirou os olhos dele. Deus viu quando você deu lugar para o pecado na sua mente. Deus viu quando você deixou corromper o seu coração. Raquel foi confrontada com uma realidade que ela não queria enfrentar. Mas foi quando ela entendeu, se rendeu e começou a buscar Deus, que está escrito: Então Deus, no versículo 22 de Gênesis 30. Então Deus atentou em Raquel, ouviu sua oração e a tornou fértil. Ela engravidou, deu à luz um filho e disse: Deus removeu a minha desgraça. A graça de frutificar não vem do esforço para preencher uma lacuna que te falta. É dádiva concedida a quem mantém os olhos e o coração no lugar certo. Se você se encontra orando há muito tempo por uma coisa e Deus não te concedeu, talvez essa seja uma boa oportunidade para você parar agora e se perceber. Olhar para dentro de você e ver se a inveja entrou no seu coração, se a reclamação domina a sua boca, se os seus olhos se desviaram de Jesus e quase como de repente a alegria foi substituída pela frustração.
Você já não tem mais prazer em caminhar com o Senhor? Você já não tem mais prazer em estar no meio dos seus irmãos? Isso é uma desgraça, mas Deus pode remover. A verdade é que toda esterilidade gera inveja, gera escassez, gera amargura. Soa contraditório, mas é real. E a gente precisa ser honesto com Deus e conosco mesmo. Deus tem interesse em remover a nossa vergonha, em remover a nossa desgraça. Ele só espera a nossa sincera busca, a nossa honesta verdade e o nosso real arrependimento. Que a gente deixe de ser Raquel, que invejava sua irmã, e seja a Raquel que gera filhos para o Senhor. Amém? Muito obrigada por ter ouvido até aqui. Eu sou Daiane Rocha e se essa palavra te abençoou, clica no botão de enviar, compartilha com alguém. Eu te espero na próxima semana com mais uma dose de vitamina B para fortalecer a sua fé. Está se questionando por tantas coisas que você está vivendo, eu quero deixar essa palavra no seu coração. Que você escolha encontrar o Senhor. E não só hoje, mas todos os dias. E que você possa ser abraçado por essa verdade. Certamente, o Senhor é bom.